Nas páginas do Antigo Testamento, existe uma figura que, nossa, desafia tudo o que a gente entende sobre vida e morte. O nome dele? Enoque, o homem que andou com Deus. E é justamente o mistério dele que vamos desvendar. Olha que curioso. A maioria das biografias na Bíblia termina com aquela frase que a gente já espera, né? E morreu. Mas a de Enoque, não. A história dele termina com essa declaração super enigmática. O que será que isso quer dizer de verdade? E aí é que a gente se pergunta. Essa é a grande questão, o ponto central de tudo. Como é que alguém simplesmente some da história sem morrer? E mais importante ainda, por quê? Bom, é hora da gente começar a investigar as pistas que as escrituras deixaram para nós. Ok, então para a gente começar a entender esse mistério do Enoque, primeiro precisamos saber quem ele era, de onde ele veio. A vida dele é um capítulo bem curtinho, mas super intenso, sabe? Numa linhagem que vai lá pro comecinho da humanidade. É impressionante, porque em pouquíssimos versículos a Bíblia nos apresenta um legado que não se mede em anos de vida. Não, ele se mede na qualidade de um relacionamento único com o divino. Agora, para a gente realmente sacar a história do Enoque, a gente precisa viajar no tempo, entender como era o mundo em que ele viveu e, olha, era uma época bem diferente da nossa. O mundo do Enoque era um lugar de extremos, mesmo. Pensa só. De um lado, as pessoas viviam por um tempo absurdo, séculos. Mas, por outro lado, era uma época em que a corrupção moral estava crescendo sem parar. Um declínio que, a gente sabe, acabou levando ao grande dilúvio. E a linhagem dele é fascinante. Enoque é o 7º descendente direto de Adão, ou seja, ele é tipo uma ponte entre o início de tudo e o dilúvio. E não para por aí. Ele era pai de Matusalém, ninguém menos que o homem que mais viveu, segundo a Bíblia. E bisavô de Noé, o cara da arca. A vida dele está bem no meio de alguns dos eventos mais gigantescos do Antigo Testamento. Só para ter uma noção do que era essa longevidade, o filho do Enoque, Matusalém, viveu 969 anos. É a vida mais longa de toda a Bíblia. Já Enoque viveu bem menos, só 365 anos. Mas como a gente vai ver, o que tornou ele extraordinário não foi o tempo que ele viveu, não. Então, peraí. Se não foi a longevidade, o que foi? O que fez de Enoque alguém tão especial? A resposta, o grande segredo, está numa frase. Uma única frase usada para descrever a vida dele. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro. É impressionante. Pega qualquer outro patriarca da linhagem dele. A história termina sempre igual. E morreu. Fim. Mas com Enoque, não. O final dele é outro. Ele quebra totalmente o padrão. E a chave para entender o porquê está exatamente naquela frase. Andou com Deus. Mas o que significa andar com Deus? Não é uma caminhada no parque, óbvio. É uma expressão hebraica, uma forma de dizer que a pessoa tinha uma relação de comunhão profunda, sabe? De obediência, de fidelidade total. E a Bíblia dá a entender que, depois que o filho dele, Matusalém, nasceu, essa relação virou o centro da vida de Enoque. Isso num tempo em que a sociedade ao redor dele estava, francamente, se perdendo. E um relacionamento assim, tão profundo, tão intenso, não ia passar despercebido, né? Ele levou um evento extraordinário, uma recompensa que ecoa até hoje. Aí, séculos e séculos depois, o Novo Testamento vem e, pá, joga uma luz nesse mistério todo. É no livro de Hebreus que a gente encontra a explicação. O fato de Enoque ter sido levado, a transladação dele, não foi algo aleatório. Foi uma resposta direta à sua fé, uma fé inabalável. Então, aqui está o segredo. A fé de Enoque não era só acreditar da boca para fora, sabe? Não era uma crença passiva, era uma confiança ativa em Deus, que guiava tudo o que ele fazia. E essa vida de fé, bom, ela agradou a Deus. E como recompensa, ele foi poupado de passar pela morte. É um exemplo muito forte dessa conexão entre fé, uma vida correta e a recompensa divina. Mas a história não acaba aí, não. Esse andar com Deus do Enoque não era só uma coisa íntima, pessoal, guardada para ele. Tinha um lado público e bem corajoso, por sinal. Pois é, Enoque não era só um homem justo. Ele era também um profeta. O apóstolo Judas, lá no Novo Testamento, registra uma profecia dele, um aviso bem forte sobre um julgamento que viria.
Isso mostra um outro lado dele, né? A coragem de se manifestar, de falar contra tudo de errado que ele via na sua época. Então, no fim das contas, qual é o grande legado de Enoque? Ele se torna um símbolo muito poderoso. A vida dele mostra que é possível sim ter uma relação próxima com Deus, não importa o quão bagunçado o mundo ao redor esteja. Mostra que a fé de verdade leva a uma recompensa fora do comum. E claro, serve como um baita exemplo de vitória sobre a própria morte. E é assim que a gente fica, né? Com uma pergunta que atravessa o tempo. A história de Enoque foi só um milagre isolado, lá do passado, ou ela serve como um modelo para hoje? A vida dele nos desafia a pensar na possibilidade de uma fé tão profunda, mas tão profunda, que pode ir além da própria morte. E a resposta para isso? Bom, talvez ela não esteja nos livros de história, mas dentro de cada um de nós.